Oi, pessoal, espero que esteja tudo ótimo com vocês. No nosso tema de hoje, nós vamos conversar um pouquinho sobre o capítulo 1 do TCC 1 de vocês, que faz parte aí da primeira entrega que vocês precisam fazer até a metade desse próximo mês que inicia. Aqui eu trago a estrutura que seria no formato de relatório. Claro que para fazer no formato de artigo, muda um pouquinho a forma como a gente escreve, mas de alguma maneira, o capítulo inicial do artigo terá que entregar também essa estrutura, não dividida por tópicos, mas atendendo a apresentação, né, dessas questões. Por isso que eu irei explicar, então, da mesma forma para os dois modelos, ok? Então, o capítulo 1, turma, é aquele que vai nortear todo o desenvolvimento do trabalho de vocês. Então, a gente inicia descrevendo uma introdução. Aqui eu sugiro que vocês pensem como se fosse um funil, onde a gente começa a apresentar o conceito da maneira mais ampla e vai diminuindo até apresentar o objetivo daquele trabalho. Okay? Então, conceitos mais gerais, depois, né, conceitos mais relacionados ao tema, até chegar naquele conceito que responde à problemática, a questão motivadora da pesquisa de vocês. Quando a gente entrar no tópico de justificativa, como o próprio nome já diz, a gente quer explicar o porquê que aquilo é importante. Essa justificativa pode estar atrelada a uma necessidade, algum problema real de alguma organização, então vocês trarão, né, esses dados, esses elementos, ou uma questão da sociedade, né, alguma questão de benefício para a sociedade, uma explicação acadêmica, então trarão aqui artigos e pesquisas que justifiquem nesse formato acadêmico a pesquisa de vocês. No tópico de objetivo geral, é uma frase explicando qual é o objetivo de vocês. E, obviamente, que ao término do TCC2, o que vocês estiverem entregando tem que estar atrelado a este objetivo. Nos objetivos específicos, é a forma como eu me organizo, né, o passo a passo para eu entregar o meu objetivo geral. E, por fim, a abordagem e a delimitação do trabalho vai explicar, né, qual é o tipo de pesquisa que eu estou fazendo. Aqui é uma característica bem de pesquisa, né? Aquela que a gente aprende nas disciplinas de metodologia científica. Então, aqui entra uma questão de abordagem, de técnica de pesquisa vinculada à maneira pela qual eu vou organizar o meu trabalho. E a delimitação é a abrangência, né? Até onde eu vou? É numa empresa? É num estado? É no cenário brasileiro? Então, é o poder colocar limites, né? Até onde vai esse meu trabalho. Ok? Então, isso é o que tem que apresentar neste relatório parcial de entrega 1. Obviamente, pessoal, isso não é rígido, não é porque agora vocês estão escrevendo isso que vocês não vão mais poder mudar, né? Agora está escrito assim, até eu terminar meu TCC2 eu não mudo mais isso. Conforme vocês estão conhecendo mais, pesquisando mais, até desenvolvendo o capítulo 2, vocês vão tendo mais conhecimento, vão se apropriando mais sobre o conteúdo que vocês estão pesquisando. Então, é bem natural ficar voltando e mudando essa estrutura, os textos que compõem o capítulo 1. Bem tranquilo em relação a isso, é até importante que haja, né, essa melhoria ao longo do tempo. Mas, de alguma forma, a gente tem que começar, né? Então, que a gente comece pensando num objetivo, em como a gente vai estruturar o nosso trabalho. Bem, algumas dicas que são bem relevantes, né? É um capítulo que a gente tem muita dificuldade de iniciar, porque a gente ainda não sabe o que tem que escrever. Então, eu sempre digo, tem que ler bastante, pesquisando outros modelos, até que a gente tenha domínio suficiente da temática que a gente está se propondo a pesquisar para poder produzir, escrever algumas coisas. Vocês podem estar olhando outros TCCs, mas às vezes isso é um tiro no pé, porque daí parece que se a gente olhou um outro trabalho, a gente tem que seguir exatamente aquele modelo e não se dá chances, não se permite de fazer algo diferente. E o TCC é um filho aí de cada um de vocês, é a área onde vocês serão especialistas dentro da produção, no que vocês estão pesquisando, então é importante que vocês se aprofundem aí na pesquisa dessa temática. Também é importante eu ressaltar que é um capítulo bem importante para dar um direcionamento da pesquisa de vocês, mas é lá no capítulo 2, quando a gente fizer a fundamentação teórica, que a gente vai conhecer mais sobre o tema. Lá no capítulo 3, com esse conhecimento, a gente faz uma proposta e só no TCC2 que a gente implanta a proposta,
coleta os resultados, faz toda uma análise, uma conclusão e consegue fechar o ciclo desse processo de aprendizagem para entender, né, o que aconteceu, o que não aconteceu. E naquele momento a gente tem um conhecimento diferente desse que estamos nesse início de caminhada. Então é natural que lá no final do TCC2 a gente faça um novo olhar para o capítulo 1, ajustando ele, reescrevendo algumas partes. Ele não é algo fixo, que uma vez eu escrevi, nunca mais eu vou voltar e recapitular. Pelo contrário, a gente tem que fazer essa evolução lá no término desse processo, ok? Então, ele é bem importante para que a gente possa estar aí delimitando o nosso tema. Eu espero que todos vocês já estejam, né, com a temática de vocês definida, ou a problemática, o objetivo, ou a situação a ser melhorada, enfim, que vocês estejam bem direcionados aí no tema de vocês. Feito isso, pessoal, vocês vão ler bastante sobre esse tema e aí vocês já vão ter elementos para poder escrever uma página e meia no seu capítulo de introdução. Pensem neste capítulo como um funil. Vocês vão começar a apresentar a temática de atuação de vocês em relação ao contexto nacional, mundial, regional, depende de cada caso, mas normalmente é a parte maior ali do funil, ok? É uma abrangência bem maior. Podem apresentar um conceito, uma definição, enfim, vão fazer a apresentação dessa temática num nível superior e depois vocês vão ir descrevendo, fazendo links importantes com o objetivo de vocês, até chegar de fato e apresentar com muita objetividade por que vocês estão pesquisando sobre essa temática, qual é a relevância que ela tem para a área de atuação de vocês, deixando claro aí, então, o motivo do porquê da escolha desse tema para o TCC1 de vocês. Alguns colegas gostam de terminar o capítulo de introdução abrindo um parágrafo ou mais, explicando o que será entregue em cada etapa do TCC. Por exemplo, no capítulo 1, apresenta-se isso, no capítulo 2, tal coisa, no capítulo 3 e por aí vai. Isso não é obrigatório, cada um vai escrever de acordo que entende que é o mais interessante. Uma dica importante aqui é com os tempos verbais. Eu sempre sugiro que vocês escrevam no presente ou no infinitivo. Por exemplo, no capítulo 2 é exposto a fundamentação teórica, que embase e fundamenta sobre o tema de pesquisa. Ao invés de escrever no capítulo 2, será. Se vocês escreverem o será, não está errado, mas lá no final do TCC2, vocês terão que obrigatoriamente voltar para esse texto e corrigir todo o tempo verbal, porque daí já aconteceu. E aí vocês vão ter que escrever no passado. O capítulo 2 foi, né, escrito com base, então muda o tempo verbal. Por isso que eu sugiro deixar no presente ou no infinitivo, observa-se, define-se, né? Deixa no infinitivo e não corre o risco de ficar num dilema aí de qual é o tempo verbal correto para cada fase do TCC. Depois que a introdução foi escrita, o tópico 1.2 é a justificativa e aqui vocês vão ter que explicar o porquê vocês fizeram a escolha desse temática. Essa justificativa ela pode estar atrelada a um problema, a uma situação, a uma oportunidade de melhoria de um setor, de uma máquina, de uma empresa, enfim, né? Ou ela também pode estar vinculada a alguma questão acadêmica, algum interesse pessoal. Pode ter 2, 3, 4 coisas que justifiquem e expliquem o porquê dessa escolha. Então, nesse tópico, que novamente tem aí mais uma ou 2 páginas, vocês têm que dar conta de explicar este contexto. Vocês também podem fazer uso e devem fazer uso da justificativa acadêmica. Ou seja, se eu estou trabalhando com uma temática, por exemplo, de custeio ABC, né? Porque é importante para minha empresa, porque ela tem outro método, eu quero comparar, eu quero, né, enfim, propor um novo modelo a ser usado. Vocês vão ter a justificativa da necessidade da empresa, mas vocês também podem justificar falando e apresentando que outros acadêmicos, né, outros estudiosos implantaram aquela temática em tal ambiente e encontraram tal resultado. Então, vocês conseguem trazer
elementos de outros artigos que já foram publicados e o que essas pessoas conseguiram entregar. E por fim, vocês podem justificar utilizando as linhas da BEPRO e mostrando que o tema de pesquisa de vocês está alinhado com um dos tópicos que a BEPRO prevê para a área de engenharia de produção. Deixei também nesse material algumas questões que podem aqui facilitar vocês a pensarem, né? As respostas delas ajudam vocês a escreverem o capítulo da justificativa. Depois da justificativa, a gente vai ter o capítulo de objetivos. Obrigatoriamente, ele se deriva em geral e específicos, e por norma prescritiva da BNT, a gente tem que ter um texto entre um título e um outro título, um subtítulo. Então, lá, antes de abrir o tópico objetivo geral, vocês vão ter que escrever um parágrafo ali explicando esse capítulo de objetivos. O objetivo geral deve começar com um verbo no infinitivo, então, fazer, aprender, implantar, melhorar, gerenciar, ok? O que vocês pretendem fazer? Então, implantar um novo método de custeio na empresa tal, no segmento tal, no setor tal. É importante a gente delimitar bem já, para não ficar uma coisa tão abrangente e as pessoas acharem que é do país inteiro, ao invés de um único ambiente, ok? Outros exemplos, né? Utilizar inteligência artificial para prever um sequenciamento de produção, implantar uma técnica de melhoria contínua, utilizar o mapeamento de fluxo de valor para melhoria do processo de pintura, enfim, cada um aí vai ter seu objetivo e ele tem que estar bem delimitado neste tópico. Em seguida vão vir os objetivos específicos, que vocês vão explicar com mais detalhes quais são as etapas do trabalho, quais são as fases que vocês devem conduzir nos estudos de vocês para dar conta de atingir aquele objetivo geral. Então, se eu pensei em implantar um novo modelo de custeio, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que levantar dados, eu vou ter que estudar mais sobre o tema porque eu não conheço, eu tenho que cronometrar coisas, eu tenho que reunir equipe, eu tenho que modelar alguma coisa, enfim, eu tenho que escrever aí quais serão as minhas ações necessárias para dar conta, então, de atingir aí o objetivo geral que eu me propus no trabalho. A gente entra para o tópico de abordagem e depois o de delimitação. Esse de abordagem, pessoal, é bem em relação ao tipo de pesquisa. Aqui é uma coisa muito, muito acadêmica e que vocês aprenderam sobre isso na disciplina de seminários de pesquisa, ok? Alguns vão ter uma página, outros vão ter uma página e meia, outros vão ter meia página. Mas aqui é importante que vocês utilizem autores que expliquem um pouquinho o porquê que o trabalho de vocês tem tal abordagem. Então, pela parte de metodologia científica, a gente sabe que qualquer trabalho acadêmico ele é aberto em 4 itens: natureza, abordagem, objetivo e procedimento técnico. Esse objetivo não é o objetivo do trabalho de vocês, é o objetivo do método de pesquisa. São coisas diferentes. Os próximos slides dão conta de apresentar cada um desses tipos. A minha sugestão para vocês é: coloquem no mínimo qual é a abordagem, se é um trabalho qualitativo ou quantitativo, e expliquem qual é o objetivo ou quais os procedimentos técnicos que vocês vão utilizar para dar conta de aplicar a pesquisa de vocês. Cada caso vai ser um caso, eu preciso que vocês entendam bem onde se caracteriza, e aí busquem autores de metodologia científica para ajudar vocês nessa definição. Por exemplo, este trabalho tem por característica uma pesquisa quantitativa. Entende-se por pesquisa quantitativa as pesquisas que fazem uso de dados e informações estatísticas, que conforme Roesch é pra. Aí vocês vão encontrar, então, uma definição de um autor sobre isso para explicar o que é essa abordagem, ok? Tem um monte de livros na biblioteca, nos e-books vocês também encontram.
na parte de estudo de caso, que quando a gente está atuando numa empresa, normalmente a gente acaba aplicando estudo de caso, tem o GIL, tem o COSH. Se é uma pesquisa mais quantitativa, na linha do survey, aí vocês podem estar usando a ROESH, ok? Então, precisando de alguma dica, vocês podem me contatar que eu ajudo vocês também nessa parte da abordagem da pesquisa de vocês. Quanto à natureza, vocês nem precisam falar, porque quem faz pesquisa básica é só pesquisa de doutorado, de mestrado, porque daí está pesquisando aí novas coisas, né, dentro da área de conhecimento. A gente acaba que não usa muito isso, né, a não ser que tenha alguém trabalhando em algum laboratório, tentando encontrar um novo material, uma nova aplicação. Aí seria pesquisa básica. A maioria é aplicada, então não tem necessidade de vocês explicarem isso. Começa explicando aqui na abordagem. Alguns trabalhos podem ter as duas abordagens. Eu posso ter um trabalho quali-quanti, que a gente fala, porque parte dele é qualitativo e a outra parte é quantitativo. Mas a maioria é uma coisa ou outra coisa. Bom, se a pesquisa é quantitativa, então eu deixei uma explicação para que vocês possam entender o porquê, quando que a gente caracteriza como quantitativa, e façam uso de algum autor para fundamentar explicação dentro do TCC de vocês. Da mesma forma, ok? Algumas entre as duas, tanto para entrevista quanto para determinar se é uma ou outra. Os métodos que a gente usa para questionário, para análise de dados, é bem diferente se ela é quali ou se ela é quanti. Por exemplo, questões abertas, onde tem um texto como resposta, que a gente usa em entrevista para conhecer um processo, por exemplo, elas são qualitativas. Eu vou ter que fazer uma análise de conteúdo para poder trazer elementos que expliquem, né, aquelas informações. Já quando eu faço uso de um questionário com questões fechadas, onde a resposta é sim ou não, ou são categorias de escalas, então são quantitativas. E aí, da mesma forma, para relatório, a gente tem essas diferenças. Depois, então, a gente chega quanto aos objetivos da nossa pesquisa acadêmica. Ela pode se derivar em outros 3 objetivos, e cada um deles ainda é aberto em outras explicações. Então, vocês leem com bastante atenção esses pequenos recortes que eu trouxe, tentando ajudar vocês. Caso contrário, retirem um livro sobre metodologia científica e se apropriem desse conhecimento para poder escrever no relatório de cada um. Por fim, os procedimentos técnicos são aqueles procedimentos que eu vou fazer uso, então, para aplicar a minha pesquisa. Se eu vou fazer uma pesquisa bibliográfica, se eu vou extrair documentos que existem dentro da empresa, se eu vou fazer experiências, se eu vou aplicar questionários, são pesquisas de levantamento, então as surveys. Pesquisação é quando o autor ele vai pesquisando, vai agindo, né, vai colocando em prática o que ele se propôs e vai escrevendo, assim como a participante é quando a gente participa do núcleo de pesquisa como observador para escrever e descrever comportamentos. Estudo de caso tem todo um método passo a passo para ser aplicado um caso dentro de uma organização. E uma pesquisa ex post facto é uma coisa que já aconteceu, é bastante vinculada ao comportamento humano, né? O análise de comportamento de consumidor, e a gente olha os fatos passados para fazer uma descrição futura, né, do presente, ou mesmo um novo experimento com base em dados que aconteceram no passado ou numa experiência que eu acabei de finalizar. Por exemplo, existe uma tribo, vamos lá, vamos pensar de moto ou de bicicleta, né, de algum segmento. Aí eu entro dentro dessa tribo, vivo com eles, né, me aproprio daquele jeito de ser diferente, fico ali 1, 2 anos, e quando eu quebro esse vínculo, eu começo a escrever sobre essa experiência, sobre aquele caso. Então, é um caso passado. Aqui tem então uma explicação, né, de como que acontece. Vocês vão escolher aqueles que caracterizam o trabalho que vocês pretendem aplicar lá no TCC2. Uma vez finalizada essa parte, pessoal, vocês vão ter que falar um pouquinho da delimitação.
Normalmente é um parágrafo para deixar bem claro o ambiente que vocês vão estar aplicando. Esse ambiente pode ser uma empresa, um setor, várias áreas, uma máquina, pode ser um banco de dados, pode ser uma universidade, um hospital, uma cidade, um país, algumas cidades. Veja, vai depender muito do objetivo de cada trabalho. Então é importante vocês fazerem e deixar claro bem certinho qual é essa delimitação, porque todos os resultados que vocês forem encontrar com a pesquisa de vocês diz respeito a esta delimitação. A gente não vai, de hipótese alguma, poder extrapolar os resultados para outras situações. Então, por isso que é bem importante essa delimitação. Ela é pequena, é um parágrafo, mas é importante que vocês façam lá no finalzinho do capítulo 1 de vocês. Por fim, algumas dicas de um curso que eu fiz recentemente com a Prof. Simone e que eu achei bem interessante. Enquanto prof, eu vou fazer uso desse sistema com os meus orientandos, principalmente, para identificar a coerência, a relação do texto, a sistêmica com que aquele texto foi construído. Mas enquanto estudante, a gente pode escrever o nosso texto e depois aplicar a técnica de mineração de texto. No último slide eu deixei algumas ferramentas livres que vocês podem estar aplicando essa estratégia chamada mineração de texto para identificar se o trabalho de vocês está coerente. A gente sabe que é difícil por vezes escrever. Eu não vou nem comentar aqui de erros de sintaxe, erros de português, acentuação. Isso se vocês têm dificuldade, está na hora de aprender. Se vocês não conseguem no TCC, eu peço que vocês vão atrás de ajuda e depois fica como uma pendência de formação, né, de vocês irem atrás de cursos que possam sanar essas dificuldades, porque um texto acadêmico ele tem que ser muito bem escrito, tá? Claro que a temática, o que vocês vão fazer é a parte mais importante, mas também tem que estar bem documentado. Então, o português aqui ele é bem importante. Mas a mineração de texto, ela vai mostrar o quanto vocês ficaram alinhados nesse texto. A gente percebe, por exemplo, lá nas provas do Enem, as de redações, tem muito adolescente que zera as provas porque não teve relação entre o título, introdução e conclusão. São coisas que precisam estar relacionadas. Então, essa técnica ela consegue identificar os termos que são mais relevantes, como eles se relacionam com os outros termos e se é possível a gente fazer uma leitura sistêmica. Se vocês acabaram de produzir o texto de vocês, né, vão passar pela mineração de texto, ali antes da banca 1 e principalmente antes da banca 2, para identificar, bom, a palavra-chave do meu TCC, que é o título, que é um objetivo geral, é a que mais aparece na identificação de termos relevantes ou aparece outra? Poxa, se aparece outra, ela não tinha que estar no meu título ou no meu objetivo? Os tópicos que eu investiguei na minha fundamentação teórica estão relacionados com o meu objetivo e com a minha conclusão? Então, vocês mesmos, enquanto autores, conseguem ir melhorando o texto de vocês, buscando esse alinhamento entre os tópicos, principalmente capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5. Dentro da mineração de texto, pessoal, existem várias análises que a gente pode fazer, quantitativa, qualitativa, estatística, mas os softwares que tem um slide que segue, ele dá conta da parte de coerência. Então, ele vai contar, né, as palavras, vai dar conta da questão de repetição, a questão da progressão dos termos, da não contradição e da relação que existe em cada parte. Então, só isso, pessoal, já dá assim uma relevância bem grande para o material de vocês. Eu coloco aí como um item opcional, obviamente, é mais uma dica para tentar ajudar vocês a escrever cada vez melhor o relatório de vocês e que vai ficar como uma experiência para a vida de vocês em estar documentando futuros trabalhos que vocês estarão praticando nas organizações que vocês vão atuar profissionalmente. Okay? Por fim, então, turma, esse material ele mostra alguns softwares e as características destes softwares. O que eu indico para vocês usarem, que ele é free e é o mais completinho, é o último aqui da lista, que é o Sobek.
Entrem ele no Google, coloquem o nome dele. Vocês podem usar ele online, copia o texto e cola, pode anexar o arquivo e ele rapidamente vai trazer aí algumas informações bem relevantes para que vocês mesmos possam fazer uma análise crítica sobre o texto que vocês acabaram de redigir, ok? Eu termino por aqui, hoje eu fui breve, eu espero que esteja tudo ótimo na condução do trabalho de vocês. Contem comigo no que eu puder contribuir nessa questão de construção de texto e de formatação. Um abraço, até mais!